Bom dia a todos. Nós cumprimentamos o nosso presidente, meu amigo Juliano, demais vereadoras e vereadores presentes, os assessores dessa casa, quem também está aqui presencialmente com o público, obrigado pela presença, quem nos assiste também pela TV Câmara. Nós, nessa manhã, numa sessão tão importante, e tenho percebido que os vereadores têm intensificado as solicitações junto ao Executivo, e eu me uno à força, secretária de Governo, os demais colegas vereadores, para que o secretariado entenda e compreenda a importância da resposta dos requerimentos. Eu sei que, às vezes, são documentos que precisam ser levantados, mas é sempre bom, semanalmente, lembrar os nobres secretários que isso não é uma solicitação por si só, é algo que está fortalecido através do nosso ordenamento jurídico e há uma obrigatoriedade do Executivo de responder aos nossos requerimentos. Então, a gente pede sempre, para que a gente sempre mantenha essa cordialidade, o respeito entre os dois poderes, e para a gente trabalhar aqui, né, presidente, a gente precisa ver o Executivo respondendo isso. Nós apresentamos aqui um projeto de lei, mais um projeto de lei em relação à política pública das crianças neurodivergentes e as famílias atípicas, e a gente tem notado que outros colegas vereadores também têm unido forças nesse sentido, porque é uma gritante necessidade do nosso município, nós avançarmos, nós verificarmos aonde nós não oferecemos ainda aquilo que as crianças, as famílias atípicas necessitam. E, diante disso, quero convidar todos os vereadores da casa, os senhores e as senhoras receberão, e se não receberam ainda, receberão ainda hoje, o ofício de convite do nosso fórum, que vai acontecer no próximo sábado, onde nós vamos tratar sobre essa questão da neurodivergência, o que a nossa rede municipal oferece, vamos ouvir os profissionais, vamos ouvir também a parte dos nossos acadêmicos no IMEPAC, ou seja, um fórum, um lugar de muita discussão para nós avançarmos mais ainda. Então, queremos convidar todos os vereadores e vereadoras para estarem presentes no próximo sábado, às 9 horas da manhã, lá na capela do IMEPAC. Seria muito importante tê-los lá conosco. As famílias sentirão, e elas têm percebido que os vereadores têm participado nisso. Seria importante ter vossas excelências lá no dia 22 de março. Aqui eu quero agradecer o diretor do IMEPAC pela presteza, a forma sensível como ele abraçou esse fórum, e como é importante, não esperaria diferente do IMEPAC, porque tem sido realmente uma instituição de ensino que olha mais do que simplesmente o ensino, ela tem esse olhar social. E nessa manhã, então, apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre a garantia de prioridade às mães com filhos com transtorno do espectro autista e outros respectivos tutores, curadores legais nos programas habitacionais do município e da outras providências. Fica assim instituída a prioridade para mães com filhos diagnosticados com neurodivergências, bem como para seus respectivos tutores ou curadores legais, nos programas habitacionais implementados ou desenvolvidos no âmbito do município. Para efeitos dessa lei, considera-se pessoa neurodivergência aquela que apresenta condições de neurodesenvolvimento que afetam suas habilidades cognitivas, sociais, sensoriais, comportamentais. Inciso 1, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, dislexia, transtorno de ansiedade, transtorno de aprendizado e de comunicação, outras condições reconhecidas como neurodivergentes pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 2º, para fins da prioridade que trata o artigo 1º, deverá ser reservado o percentual mínimo de 5% das unidades habitacionais a serem disponibilizadas nos programas habitacionais municipais
e os programas vindo do governo federal. A prioridade instituída por essa lei não dispensa o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios habitacionais, devendo os interessados atender às exigências e critérios estabelecidos nos regulamentos dos respectivos programas. Artigo 4º, as empresas responsáveis pela construção do empreendimento habitacional vinculados ao Programa Municipal de Habitação deverão assegurar as adaptações estruturais quando necessário, garantindo acessibilidade e conforto às pessoas neurodivergentes e seus familiares. Revogadas as disposições contrárias, a presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, nós completamos hoje o nosso 4º projeto de lei em relação a essa política pública. Apresentamos na primeira sessão a criação da política pública para as crianças neurodivergentes, depois apresentamos a criação do centro de referência, depois apresentamos uma mudança no ordenamento jurídico e agora apresentamos um projeto de lei para garantir aquilo que já a lei federal já diz, e nós queremos, através dessa lei municipal, vermos essas famílias atípicas sentirem que a percepção do município é que seja cumprido aquilo que a lei federal 13.146 de 2015 e também a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Essas famílias aguardam e anseiam, é lógico, reitero, que as famílias precisam preencher o requisito que é imprescindível, que é estarem dentro da sua qualificação social, através lá do Bolsa Família e outras formas de identificar as famílias que realmente são necessitadas dessa forma. Não apenas porque são famílias autistas, mas elas precisam, primeiro, justificar que estão em vulnerabilidade social. Nós também apresentamos aqui alguns requerimentos. Primeiro, nós solicitamos uma parceria entre a FAMEP e o IMEPAC, no sentido de colocar alunos acadêmicos do curso de Educação Física nas nossas academias ao ar livre, para que sejam instruídos os nossos idosos e as pessoas que lá fazem academia. Eu, presidente, quando vou na academia, se alguém não me explicar, eu faço os exercícios todos errados. E assim, a academia ao ar livre é importante. E às vezes, esses dias eu passei numa academia e tinha um senhor idoso, e ele estava até usando o aparelho ao contrário. E ao invés de ajudar, isso pode prejudicar, causar um outro problema mais grave. Então, a gente pede, como disse, o IMEPAC tem sempre esse olhar social, e é tão importante os nossos acadêmicos saírem das suas salas de aula e também já trazer o seu conhecimento, já vivenciarem de forma prática. Então, a gente solicita o IMEPAC essa parceria para que nas nossas academias ao ar livre nós tenhamos esses instrutores, lógico, também com os professores. E aí, porque nós temos, graças a Deus, muitas academias, que seja divulgado posteriori os dias em que cada um desses acadêmicos, alunos do curso de Educação Física, estarão nos respectivos lugares. Então, nós solicitamos isso através dessa parceria com o IMEPAC, e nós já temos aí diversas parcerias que têm tido muito fruto nesse sentido. Vereador, parabéns pela iniciativa, eu gostaria de acompanhar. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. Nós também apresentamos aqui um requerimento à secretaria competente para que nos informe detalhadamente sobre o processo licitatório dos EPIs distribuídos aos servidores do Departamento de Zoonose. Nós detectamos alguns erros que nós reputamos como gravíssimos, e antes de nós emitirmos qualquer juízo de valor, nós precisamos ter a precaução de solicitarmos a documentação para depois, e não vou me eximir, eu vou, como representante e exercendo o meu papel de fiscalizador, nós vamos entender quais são as ações e quem efetivamente pode responder por esses erros que foram cometidos. Nós estamos buscando o melhor conforto dos nossos servidores públicos que estão lá na linha de frente
do controle de zoonose, mais específico da dengue, e eles precisam ter os EPIs, que são imprescindíveis, é direito deles, como também dever deles, porque se eles não usarem, isso pode ensejar até um processo administrativo. Nós solicitamos também que os nossos alunos da rede municipal possam verificar se a merenda escolar está atendendo os alunos com necessidades alimentares específicas, como diabetes e aqueles que são alérgicos a alguns alimentos. Essa alimentação adequada é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo das crianças. É necessário esclarecer se existe esse planejamento nutricional, se cada caso dessas crianças que foram à escola notificadas através do laudo médico, se a merenda está sendo feita especificamente, obedecendo à necessidade das nossas crianças. Diante disso também, conversando com o prefeito ontem, e junto com a secretária de Educação, nós até questionamos, existe uma legislação que criou o caixa escolar em cada escola, mas a legislação, população que nos assiste, ela é muito clara, quando diz que poderá os pais, os alunos, contribuírem por esse caixa. E talvez faltou ali uma palavra melhor, e às vezes um preparo melhor dos nossos diretores na informação. Não é para manutenção da escola, porque isso tem recurso, o prefeito não vai se furtar a manutenir a escola. Isso é exatamente para os eventos que acontecem na escola, para as festas que acontecem na escola, e nós queremos dizer à população que os pais não são obrigados. O que chega mais recurso hoje é a educação. Então, a gente precisa só consertar, porque senão transparece que o governo não tem dinheiro para aplicar na educação e está se pedindo para os pais ajudarem na manutenção da escola, e que não é a verdade. Então, eu não questiono quanto à legalidade disso, eu questiono só a forma como está chegando nos pais. E a gente precisa só corrigir, porque senão você cria uma dificuldade e acaba provocando esse poder de manifestar. Então, a gente pede aqui, através desse requerimento, como disse, a gente já conversou com o próprio prefeito, o vice-prefeito, a secretária, e ela muito gentilmente entendeu, compreendeu a importância de que as nossas diretoras lá na linha de frente possam dirimir as dúvidas dos pais, para que não transpareçam de forma equivocada que o governo está pressionando os pais para manterem a escola, o que não é a verdade. Nós também solicitamos que seja feita a ampliação da rota da linha Fátima rodoviária, linha 101, para incluir a rua Rialma, no bairro Maria Eugênia. Essas pessoas estão tendo muita dificuldade, o ônibus vai a somente uma parte, e após o lugar onde o coletivo vai, nós temos ali mais ou menos 3, 4, 5 quilômetros ainda de residências de outros bairros, que estão muito distantes do ponto de coletivo, e a gente pede para que esse ônibus, essa linha, possa ir mais dentro dessa rua e alcançar melhor a população. Nós também solicitamos um bebedouro industrial para a farmácia e também lá para a nossa policlínica, para atender a população. Quero aqui parabenizar mais uma vez, estamos avançando muito na questão da saúde, e a gente pede para que seja atendido esses bebedouros. Inclusive, alguns vereadores já até dito, em algumas unidades de saúde nós não temos nem um bebedouro. Então, a gente pede que com rapidez consiga ter a aquisição desses bebedouros, através de uma ata, adesão de uma ata, de alguma forma, para que a gente possa atender essa população que precisa, sobretudo, hidratar-se nesse momento da temperatura que nós estamos. E, por último, nós solicitamos aí, através da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, a reforma do parquinho dentro do CAPSI, lá no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, esse lugar tão importante que acolhe centenas de famílias e crianças que estão sendo atendidas lá. Nós queremos esse olhar, a área muito grande, muitos vereadores já estiveram lá, conhecem,
se nós unirmos forças, nós vamos dar uma qualidade de vida de atendimento. Por hora é só, presidente exercício. Só lembrar também os vereadores, que eu não vou usar a tribuna hoje, que amanhã, 16 horas, nós teremos a prestação de contas do último quadrimestre. Ela foi suspensa da quarta passada para essa quarta, de sexta passada, de quinta passada para essa quarta, e amanhã, 16 horas, nós convidamos vereadores Maria Cecília Cascão e eu, convidamos os nobres vereadores e vereadoras, público presente, população, para estar aqui na prestação de contas da administração direta e também das nossas fundações e administração indireta, que é a SAB. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e abençoe a nossa cidade.